Você já parou para pensar como uma única promessa pode mudar o destino da humanidade? A história dos judeus na Bíblia não começa com desespero, menos começa com uma promessa. Muito antes das lágrimas derramadas no Egito, muito antes do deserto e das guerras, havia uma palavra do céu sobre um homem chamado Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje vou te contar uma história fascinante que começou há milhares de anos e continua ecoando até os dias de hoje. Não era uma mensagem qualquer no celular ou um e-mail importante. Era algo muito maior, porque no fundo, todos nós carregamos um chamado especial. Imagine só, um homem comum, vivendo sua vida tranquila, quando de repente recebe uma mensagem que mudaria tudo. Essa é a história de Abraão, mas poderia ser a sua história também. Sabe aquele momento em que você sente que nasceu para algo maior? Pois é exatamente disso que estamos falando. Antes mesmo dos israelitas se tornarem um povo, era um compromisso divino que atravessaria gerações. Sem exército, sem território próprio, sem poder político. O que ele tinha? Fé. Uma fé inabalável em uma promessa que parecia impossível. Por quê? Porque estava fundamentada em algo que nenhum exército pode destruir. Um pacto com um Deus vivo. Antes das pirâmides do Egito testemunharem seu sofrimento, é sobre como ele pega o improvável e faz o impossível. Porque, assim como Abraão, você também pode ser parte de algo maior. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, vamos continuar descobrindo as maravilhas da palavra de Deus. É sobre como uma promessa, quando vem do céu, tem poder para transformar não apenas uma pessoa, mas gerações inteiras. Nasceu escolhido, não nasceu poderoso. Ela continua viva, pulsando, se desenrolando diante dos nossos olhos. Cada vez que vemos Israel hoje, cada vez que abrimos a Bíblia, cada vez que pensamos em nossa própria jornada de fé, estamos conectados a essa promessa antiga. Nasceu com propósito. E isso, meus amigos, faz toda a diferença. Antes mesmo de existir uma nação chamada Israel, havia uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavra simples, mas com um peso imenso. Não era apenas uma promessa de prosperidade pessoal. Mas vamos ser sinceros. Quem olhasse para Abraão naquela época, não veria nada de especial. E não é incrível como às vezes as maiores transformações começam assim? No silêncio, no aparente impossível, no não faz sentido nenhum. O povo judeu não nasceu forte. Pense nisso. Quantas vezes na história alguém tentou destruir esse povo? Impérios vieram e foram. Civilizações surgiram e desapareceram. Mas a promessa permaneceu viva. E sabe o que é mais impressionante? Essa história não ficou presa no passado. Porque no final das contas, não é só sobre um povo específico, é sobre como Deus trabalha na história. E você, já parou para pensar no chamado que carrega, nas promessas que Deus tem para sua vida? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esperança hoje. Até o próximo vídeo, e lembre-se, você também carrega um chamado especial. Paz, Ibem. Você já se perguntou por que às vezes parece que Deus está em silêncio? Os filhos de Jacó foram para o Egito por causa da fome. José, vendido pelos irmãos, tornou-se governador e salvou sua família da miséria. Por um tempo, Israel prosperou na terra de Gósen. Mas levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. E tudo mudou. Hoje vou compartilhar com você uma história impressionante que vai mudar sua perspectiva sobre os momentos difíceis da vida. Esta era a realidade dos descendentes de Jacó no Egito. Tudo começou quando José, aquele mesmo que foi vendido pelos irmãos, se tornou governador e salvou não só o Egito, mas toda a sua família da fome devastadora. Imagine só, uma família próspera, abençoada, vivendo em paz. Por anos, o povo de Israel viveu tranquilamente na terra de Gósen. Multiplicaram-se, prosperaram, construíram suas vidas. Deus nunca esqueceu seu povo. Cada lágrima derramada, cada oração sussurrada, cada suspiro de esperança menos, ele guardou tudo. E no momento certo, no tempo perfeito, ele agiu com poder. Cada experiência, cada provóquio, cada momento de espera tem um propósito maior do que podemos imaginar. Parecia que nada poderia dar errado. Até que, não importa quanto tempo pareça estar demorando, não importa quão impossível pareça a situação, Deus está trabalhando. Deixe seu like,
ative o sininho e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Deus abençoe sua semana. Chicos estalando tiolos pesados sol escaldante. E quando ela vier, você entenderá que cada momento de espera valeu a pena. Por que não nos responde? Talvez você esteja passando por algo parecido agora. Aquela promessa que parece distante, aquele sonho que parece impossível, aquela situação que parece não ter solução. Por 400 anos, imagine só, 400 anos, os israelitas viveram sob opressão. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. É impressionante como uma única mudança pode transformar tudo, não é mesmo? De repente, aquele povo livre se viu acorrentado. Quando parece que nada está acontecendo, Deus está movendo os céus e terra nos bastidores. Ele está preparando sua libertação, organizando as circunstâncias, levantando as pessoas certas. A Bíblia nos diz que o clamor dos filhos de Israel subiu até Deus. E Deus se lembrou da sua aliança. Se soubessem que aqueles anos de escravidão culminariam em uma das maiores demonstrações do poder de Deus já registradas na história. Se entendessem que cada dia de espera estava preparando o cenário para um eixo do glorioso. Você consegue sentir o peso dessa espera? Quantas vezes eles devem ter se perguntado: Deus, onde está o Senhor? Mas aqui está a parte mais extraordinária da história. Mesmo quando parecia que Deus estava em silêncio, Ele estava escrevendo uma história de libertação. Sabe o que isso significa? Você precisa entender isso hoje. Seu silêncio não é ausência. Pense em como seria se os israelitas pudessem ver o plano completo, desde o início. Hoje, quero que você guarde esta verdade no coração. Deus não desperdiça nenhum momento do seu sofrimento. E assim como Ele foi fiel aos israelitas cumprindo cada promessa, Ele será fiel a você. Então levante a cabeça. Seu êxodo está chegando. Sua libertação está a caminho. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você já parou para pensar como Deus age de formas surpreendentes? Deus não mandou um exército. Deus mandou um homem, Moisés, um hebreu que cresceu no palácio dos egípcios, mas que teve o coração moldado no deserto. Às vezes procuramos respostas grandiosas, mas Ele trabalha através do improvável. Imagine só. O povo de Israel escravizado no Egito, milhares de pessoas clamando por libertação. E qual foi a resposta de Deus? Não foi um exército poderoso. Que Deus preparou seu servo. Estas palavras de Deus em Êxodo 3:7-8 nos revelam três verdades poderosas. Deus vê, Deus ouve e Deus age. E quando chegou o momento certo, Deus se revelou através de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Não foi uma catástrofe natural. Não importa seu passado. Não importa suas limitações. Moisés até gaguejava. O que importa é que Deus escolheu você. Ele apresentou todas as desculpas possíveis quando Deus o chamou. Mas Deus não procura pessoas especiais. Ele torna especiais as pessoas que escolhe. E quando Ele escolhe, Ele capacita. Mas lembre-se, foi no deserto que Deus preparou Moisés. Foi no deserto que ele encontrou sua verdadeira identidade. E pode ser no seu deserto que Deus está preparando algo extraordinário. Foi o Deus que ouviu seus clamores, é o mesmo que ouve suas orações agora. E o Deus que agiu para libertar Israel, é o mesmo que está agindo em sua vida neste momento. Pode ser um relacionamento difícil, uma situação financeira complicada, uma doença, ou até mesmo uma injustiça no trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como este. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, quando Ele levanta alguém, ninguém pode impedir. Quero que você saiba, Deus vê sua luta. Ele ouve seus clamores silenciosos, aqueles que você faz no meio da noite, quando ninguém mais está olhando. Um único homem chamado Moisés. Assim como Ele preparou Moisés durante anos, Ele pode estar preparando sua libertação neste exato momento. Mas quem era Moisés? Um hebreu criado como príncipe do Egito? Interessante como Deus trabalha, não é? Mas nas mãos de Deus, ele se tornou um dos maiores líderes da história. Isso nos ensina algo precioso. Não são nossas circunstâncias que definem quem somos, mas sim o chamado de Deus sobre nossas vidas. Ele preparou seu libertador dentro do próprio sistema que oprimia seu povo. Moisés cresceu aprendendo a cultura, a língua e os costumes egípcios.
mas seu coração pertencia a outro lugar. Sabe onde Deus realmente moldou o caráter de Moisés? No deserto, longe dos palácios, longe do conforto. Foi lá, no silêncio e na solidão, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e desci para livrá-lo. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja passando pelo seu próprio Egito. E mais do que isso, Ele está agindo. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores da sua história. Moisés se via como um fracassado, um fugitivo. Quando Deus decide levantar alguém, não há força no mundo que possa impedir. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou ninguém especial. Bem, Moisés também pensava assim. Você pode estar no seu deserto agora, enfrentando solidão, dúvidas, medos. O Deus que viu a aflição do seu povo no Egito é o mesmo Deus que vê você hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus vê, ouve e age. Você já parou para pensar como uma única história pode mudar o destino de uma nação inteira? Moisés voltou ao Egito com uma missão: libertar o povo. Mas Faraó endureceu o coração. Foi preciso Deus mostrar, com 10 pragas, que não há rei que resista à sua vontade. Hoje vou te contar sobre um dos maiores confrontos da história. Agora retorna ao Egito com uma missão divina: menos libertar seu povo da escravidão. Parece o início de um filme épico, não é mesmo? Mas isso aconteceu de verdade, onde um homem comum enfrentou o império mais poderoso da época. O governante mais poderoso do mundo antigo não estava disposto a abrir mão de sua mão de obra escrava. Deus decide mostrar quem realmente está no comando através de 10 pragas, que séculos depois seria chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue nas portas pronunciava o sacrifício perfeito que viria. Mesmo quando enfrentamos nossos próprios faraós, sejam problemas. É uma história antiga que ecoa até hoje em nossa realidade. Medos ou circunstâncias que parecem insuperáveis, Ele continua sendo o Deus que liberta. E não era só uma demonstração de poder. Cada praga era um golpe certeiro contra os deuses egípcios. E lembre-se, assim como Deus libertou seu povo do Egito, Ele ainda hoje tem poder para trazer libertação à sua vida. Era como se Deus estivesse dizendo: seus ídolos são falsos. Eu sou o único Deus verdadeiro. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esperança e libertação. Ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seu like. Juntos, vamos continuar explorando essas histórias transformadoras que atravessaram os séculos para nos alcançar hoje. É aquela velha história. Poder e orgulho costumam andar juntos. O povo saiu do Egito com mão forte, como diz o texto bíblico. Milhares de pessoas marchando para a liberdade, carregando as riquezas do Egito, exatamente como Deus havia prometido. O sol, que eles veneravam como divindade, foi escurecido. A cada praga, os fundamentos da religião egípcia eram abalados. Imagina só, Moisés, aquele bebê que foi salvo das águas do Nilo. Quando Moisés chegou diante do faraó com essa mensagem de libertação, encontrou um coração endurecido. Mas aí começa uma sequência de eventos extraordinários. Porém, antes dela, Deus estabeleceu algo especial. A Páscoa, as famílias israelitas deveriam sacrificar um cordeiro e passar seu sangue nos batentes das portas. Onde houvesse esse sangue, a morte não entraria. O Nilo, considerado sagrado pelos egípcios, se transformou em sangue. Os animais que eles adoravam foram atingidos. Mas a última praga, essa foi diferente. A morte dos primogênitos seria o golpe final. Sabe o que é mais fascinante? Isso não era apenas um ritual de proteção. Era uma profecia viva. Aquele cordeiro pascal apontava para Jesus. Finalmente, depois dessa última praga, o coração do faraó cedeu. Esta história nos ensina algo poderoso. Não existe situação impossível para Deus. E tem mais. Assim como o sangue do cordeiro pascal salvou o povo de Israel, o sacrifício de Jesus nos oferece libertação do pecado. Se você se identificou com essa mensagem, nos vemos no próximo vídeo. Você já parou para pensar que às vezes a gente se sente exatamente como os israelitas no Egito? A história dos judeus nos ensina que a escravidão não é o fim. O deserto não é o fim. O silêncio não é o fim. O fim é o cumprimento da promessa. Preso, sem saída, cercado por todos os lados. É como se estivéssemos vivendo nossa própria versão do cativeiro egípcio.
Mas sabe o que é mais incrível? Talvez hoje você esteja se sentindo como eles, oprimido por dívidas, sufocado por um relacionamento tóxico, preso em um emprego que te consome, porque você também é escolhido. Você não está onde está por acaso. Suas lágrimas não caem em vão. Seus gritos não se perdem no ar. Cada oração, cada suspiro, cada noite em claro. Respire fundo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Lembre-se, sua história de libertação está apenas começando. Porque assim como os israelitas descobriram, você também vai descobrir. O Deus que te escolheu é maior que qualquer Egito. Deus está vendo tudo, lutando contra uma depressão que parece não ter fim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Assim como foi com os israelitas, seu cativeiro não é seu destino final. Mesmo quando os israelitas estavam no fundo do poço, sendo escravizados, maltratados, aparentemente esquecidos, Deus já estava trabalhando nos bastidores. Já havia um plano em andamento. Já existia um libertador sendo preparado. Pense comigo. Enquanto eles carregavam tijolos debaixo do sol escaldante, Moisés estava sendo criado no palácio. Enquanto eles choravam de dor, Deus já estava orquestrando a maior operação de resgate da história. E com você é a mesma coisa. Sua vitória já está determinada. Já perdi as esperanças. Os israelitas também esperaram 400 anos. Mas sabe o que aconteceu? Quando chegou o tempo de Deus, nem mesmo o faraó mais poderoso do mundo pôde impedir a libertação. E você, sabe por quê? Enquanto você lê isso, enquanto você se pergunta se existe esperança, Deus já está movendo as peças do seu resgate. Já existe uma saída sendo preparada. Já tem uma história de vitória sendo escrita. E mais do que isso, Ele já está agindo. Os israelitas não sabiam, mas enquanto sofriam no Egito, o Mar Vermelho já existia. O maná já estava programado. A terra prometida já estava separada. Talvez você esteja pensando, mas já faz tanto tempo. Você precisa entender. Sua história não acaba no Egito. Seu destino não é o cativeiro. Se Deus te escolheu e Ele escolheu, Ele vai te sustentar até o fim. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo demore, não importa quantos obstáculos apareçam. Então hoje, mesmo que você esteja no seu momento mais difícil, mesmo que pareça que não há saída, levante a cabeça, seque essas lágrimas. E se você se identificou com essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Você já parou para pensar que às vezes a gente se sente exatamente como os israelitas no Egito? A história dos judeus nos ensina que a escravidão não é o fim. O deserto não é o fim. O silêncio não é o fim. O fim é o cumprimento da promessa. Preso, sem saída, cercado por todos os lados. E o pior, com aquela sensação de que Deus está em silêncio. Mas sabe o que é mais incrível? Enquanto o povo chorava fazendo tijolos no Egito, Deus já estava preparando Moisés no deserto. Seus gritos de socorro não ecoam no vazio. Porque você, assim como eles, é escolhido. E ser escolhido por Deus significa que Ele tem um compromisso com sua história. Significa que mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está movendo céu e terra nos bastidores. O deserto não é seu fim. O silêncio não é seu fim. Ele não apenas escolhe, Ele liberta. Seu fim é a terra prometida. Respire fundo. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus nunca, jamais, abandona seus escolhidos. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a parte 2, onde vamos falar sobre como Deus provê mesmo no deserto, mesmo quando parece não haver saída. Renove sua fé, porque o mesmo Deus que ouviu o clamor do seu povo no Egito, está ouvindo seu clamor hoje. Seu fim é o cumprimento da promessa. Seu fim é a manifestação da glória de Deus na sua vida. Sem imaginar que nos bastidores do céu, uma história de libertação já estava sendo escrita. Enquanto eles pensavam estar esquecidos, o libertador já estava a caminho. É como se eu pudesse ver cada israelita, acordando dia após dia, carregando o peso da escravidão. E isso me faz pensar em você, que está me ouvindo agora. Talvez você esteja vivendo seu próprio Egito. Eles pareciam esquecidos, mas estavam guardados na memória de Deus. E com você, não é diferente. Pode ser uma dívida que parece impossível de pagar, um relacionamento quebrado,
uma doença que insiste em permanecer, ou até mesmo uma batalha interior que ninguém mais conhece. Quando essa libertação vai chegar? Enquanto você está aqui, ouvindo esta mensagem, Deus já pode estar preparando sua saída. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, os céus podem estar se movendo ao seu favor. E eu te digo, continue firme, continue acreditando, continue orando, porque assim como o sol nasce todas as manhãs, a fidelidade de Deus se renova a cada dia. Mas deixa eu te contar uma coisa. Assim como aconteceu com os israelitas, seu cativeiro não é seu destino final. Suas lágrimas não passam despercebidas. Sabe por quê? Os israelitas eram escravos, mas eram escolhidos. Eles Koravam. Mas cada lágrima era contada. Talvez você esteja se perguntando, mas quando? O Egito não é seu fim. E sabe o que é mais impressionante? Porque é assim que Deus trabalha. Ele não apenas promete, ele cumpre. Ele não apenas fala menos, ele age. Então, meu amigo, minha amiga, levante a cabeça. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. E lembre-se, sua história não termina no Egito. Sua história termina na promessa. E Deus já está preparando seu caminho de libertação. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe abundantemente.